Riscos dos exageros nos testes físicos para concursos. Só esta semana, 2 candidatos morreram. Protestos contra a decisão da Suprema Corte que retirou da Constituição o direito ao aborto se espalham por cidades americanas. Há 70 anos estreava o primeiro filme de Mazzaropi, o caipira simples e debochado que arrastou multidões e mudou a história do cinema brasileiro. Encher o tanque virou um luxo. Com a disparada dos combustíveis, o jeito ao pinga-pinga de abastecer. Mais de 200 mil universitários já pediram para renegociar os contratos do financiamento estudantil, cujos pontos podem chegar a 99%. 3 pessoas morrem na queda de um avião de pequeno porte no interior de São Paulo. Polêmica em Campos do Jordão, uma das cidades mais procuradas por turistas no inverno. A prefeitura decidiu limitar o acesso de ônibus e vans. Parada do orgulho LGBT+, é cancelada na Noruega depois do ataque a um bar gay que deixou mortos e feridos. A homenagem do Jornal da Band a Gilberto Gil, um gênio da cultura brasileira que faz 80 anos. Alô, alô, Realengo. Alô, cidade do Flamengo. Alô. O Jornal da Band está no ar. Jornal da Band. Oferecimento. Boa noite. 2 casos só nesta semana. A morte de 2 candidatos durante provas físicas em concurso chamou a atenção para os riscos desse tipo de esforço intenso. Aconteceu no Rio de Janeiro, em seleções para a Polícia Civil e para o Exército. Ingrid Balbino de Souza Coelho era dentista, fã de música gospel e de treinos e academia. Aos 30 anos, se dedicou ao concurso para oficial temporário do Exército com a ajuda de um personal trainer. Mas na hora do exame, passou mal. Foi levada para um hospital, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. A causa da morte foi indeterminada, segundo o laudo do IML. Aconteceu um dia antes de outra prova física que terminou em tragédia. O corpo de Fábio Henrique, de 41 anos, foi enterrado em Mesquita, na Baixada Fluminense. Ele morreu na quinta-feira, depois de passar mal no teste de concurso para o cargo de inspetor da Polícia Civil. No vídeo da prova, transmitida ao vivo pela internet, dá para ver quando Fábio cai no chão na pista de corrida. Olá, boa noite. Boa noite. A investigação sobre a corrupção no Ministério da Educação. Um empresário entrega à CGU comprovantes de depósitos em contas de parentes dos pastores suspeitos de desviar recursos do MEC. Um esquema no qual estaria envolvido o então ministro Milton Ribeiro. Uma pessoa morre depois do assalto a uma joalheria no shopping de alto padrão no Rio. A medida da impunidade. Infratores pagam apenas 1% do valor aplicado em multas pelo ICMBio no país. Sonho realizado. O passageiro Igor embarca pela primeira vez no avião. Subiu, Igor, subiu! O Pará homenageia Dona Onete, a diva que leva a música da Amazônia para o mundo. Na Bahia, o samba junino está de volta a Salvador depois de 2 anos. O grupo de teatro Galpão celebra 40 anos com o turnê nacional. Tem ainda os gols do Brasileirão. O Jornal Nacional começa agora. A investigação sobre a corrupção no Ministério da Educação ganhou hoje um novo personagem. O empresário entregou para a Controladoria Geral da União comprovantes de depósitos nas contas de parentes dos pastores suspeitos de participar do esquema de desvio de dinheiro público. O tráfico de influência no Ministério da Educação tinha preço. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Wesley Costa de Jesus, genro do pastor Gilmar Santos, recebeu R$17 mil em negociação de evento com a presença do então ministro da Educação Milton Ribeiro no interior de São Paulo. A TV Globo teve acesso ao comprovante de pagamento que o empresário José Edivaldo Brito entregou à Controladoria Geral da União. Valor R$17 mil no dia 5 de agosto de 2021. Depositante, Cime Prague do Brasil Limitada ME, uma empresa de dedetização. Segundo Brito, quem fez o depósito foi um empresário amigo, Danilo Felipe Franco. No mesmo dia, Danilo fez em seu próprio nome outros 2 pagamentos, R$20 mil para Luciano de Freitas Mussi, ex-assessor do MEC, e R$30 mil para Hélder Diego da Silva Bartolomeu, genro do outro pastor, Arilton Moura. Edivaldo disse à CGU
que pediu a Danilo para fazer os depósitos. O parecer do Ministério Público, que serviu de base da operação contra os pastores e o ex-ministro, menciona um relatório da CGU e cita: Danilo Felipe Franco realizou 3 transferências bancárias a pessoas ligadas ao pastor Arilton Moura, totalizando R$ 67 mil. Os 3 depósitos para Wesley, Mussi e Helder somam R$ 67 mil. Segundo as investigações, o dinheiro fazia parte das tratativas. O evento do ministro Milton Ribeiro com prefeitos da região de Nova Odessa aconteceu em 21 de agosto, 16 dias depois dos pagamentos. O evento foi organizado pelos pastores que estão sob investigação. Segundo a Polícia Federal, o pastor Arilton Moura pediu R$ 100 mil ao empresário José Edivaldo Brito em troca da realização do evento em Odessa. O empresário José Edivaldo Brito disse ao Jornal Nacional que fez os depósitos a pedido do pastor Arilton Moura. Segundo ele, os recursos seriam para ações filantrópicas. Com autorização da Justiça, a PF gravou uma ligação de Arilton Moura com uma advogada na quarta-feira, dia em que ele, Gilmar Santos e Milton Ribeiro foram presos. O pastor ameaça destruir todo mundo. Eu preciso que você ligue para minha esposa, acalme minha esposa, porque se der qualquer problema com minha menininha, eu vou destruir todo mundo. Não fica claro a quem Arilton estava se referindo quando falou em menininha. A influência dos pastores no MEC ficou explícita numa entrevista de 9 de abril do ano passado à TV Gazeta. O então ministro Milton Ribeiro foi a Goiânia exclusivamente para entrevista com o pastor Gilmar Santos. Conforme nós anunciamos, está aqui conosco o ministro da Educação, Milton Ribeiro, a quem de antemão eu quero reconhecer a nossa dívida de gratidão pelo esforço, o empenho que ele fez para atender o nosso convite, para este bate-papo e para fazer uma exposição aqui das atuações de toda a sua pasta. Gilmar agradece ao colega Arilton Moura por coordenar a entrevista. Arilton estava nos bastidores do estúdio. Na abertura da entrevista, Milton Ribeiro diz que desmarcou sua agenda só para atender ao convite dos pastores. Gilmar destaca sua atuação para estreitar o relacionamento de prefeitos e secretários de educação com o ministro. A nossa pequeníssima cooperação em aproximá-los do ministro e da sua equipe técnica me deixou realizado por ver que eles saíram de lá com brilho nos olhos, entendendo que há recursos à disposição para o seu município na área de educação, e eles dependiam só de orientações, de como ter acesso. A investigação da PF culminou na operação batizada de Acesso Pago, deflagrada na quarta-feira. Além de depoimentos e documentos, a PF juntou interceptações telefônicas, todas autorizadas pela Justiça. Numa das conversas gravadas, o ex-ministro conta para a filha que havia recebido uma ligação do presidente Jair Bolsonaro. Hoje o presidente me ligou, ele está com pressentimento novamente, que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? Ele acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa, sabe? É muito triste. Bom, isso pode acontecer, né? Esse telefonema foi no dia 9 de junho, mesma data em que o presidente Bolsonaro estava com o ministro da Justiça Anderson Torres na Cúpula das Américas, em Los Angeles. A oposição entende que a coincidência de datas das conversas que aparecem nas investigações da PF reforça a necessidade de apurar um segundo crime. A partir de agora, não é somente o esquema de corrupção no Ministério da Educação. É a atuação do presidente da República para impedir a atuação da Polícia Federal, fazendo uso de informações privilegiadas
O líder da oposição no Senado encaminhou o pedido para apurar a conduta de violação de sigilo e de obstrução da justiça do presidente Jair Bolsonaro ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que já conduz um inquérito sobre outra suposta interferência do presidente na PF. O juiz Renato Borelli, responsável pela investigação do ex-ministro Milton Ribeiro, decidiu enviar o caso para o Supremo porque viu indícios de interferência do presidente, que tem foro privilegiado. As investigações devem ficar com a ministra Carmen Lúcia, que já conduziu o inquérito sobre suspeitas de desvio de recursos do MEC, quando Milton Ribeiro era ministro. Mesmo estando num evento público, o presidente Jair Bolsonaro manteve hoje o silêncio sobre o escândalo no MEC e sobre as denúncias de quem interferiu nas investigações. Bolsonaro participou de uma marcha evangélica em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O Ministério Público Federal afirma haver indícios de que a operação da Polícia Federal vazou e de que Bolsonaro interferiu nas investigações. O Palácio do Planalto e o Ministério da Justiça não se manifestaram. Ontem, o advogado de Bolsonaro, Frederico Wassef, disse que o presidente e o ex-ministro Milton Ribeiro não têm contato. A defesa de Milton Ribeiro afirmou que a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União só levantaram dúvidas sobre a conduta do ex-ministro por causa de um depósito na conta dele, que era o pagamento da venda de um carro, e a documentação será incluída no inquérito. A defesa também repetiu que, se havia menção a uma pessoa com foro privilegiado nos autos, o juiz de primeira instância não poderia ter analisado o caso. A defesa de Arilton Moura informou que se manifestará nos autos. A defesa de Luciano Mussi disse que ele nunca praticou nenhuma irregularidade. Não conseguimos contato com Wesley Costa de Jesus, Helder Diego da Silva Bartolomeu, Gilmar Santos e Danilo Felipe. Sábado, 25 de junho, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Mudança na lei do aborto divide os norte-americanos. País tem onda de protestos contra e a favor da restrição do direito de abortar, conquistado há 49 anos. Denúncias de corrupção contra o ex-ministro da Educação chegam ao STF. Juiz que mandou prender Milton Ribeiro rebate defesa e diz que tinha provas substanciais. A disparada no preço dos combustíveis, crise do petróleo afeta política e economia no Brasil e no mundo. Mulheres são maioria entre eleitores brasileiros e podem decidir o resultado das urnas em outubro. Na guerra na Ucrânia, russos conquistam cidade estratégica de Severodonetsk após semanas de forte resistência. Na entrevista especial deste sábado, o procurador jurídico da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari fala sobre o avanço do crime na Amazônia. Olá, boa noite. Hoje temos a participação do repórter da Folha de São Paulo e pesquisadora da Universidade de Colômbia, Patrícia Campos Melo, direto de Nova York. E aqui na bancada, o professor de Relações Internacionais da FAAP, Carlos Gustavo Poggio, especialista em política dos Estados Unidos. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. O sentimento é de retrocesso para boa parte das mulheres americanas com a revogação do direito ao aborto seguro. A decisão da Suprema Corte deixa agora nas mãos de cada estado a proibição ou não da interrupção da gravidez. A decepção não foi unânime. Há também aqueles que condenam o aborto em quaisquer circunstâncias. A interrupção da gravidez nos Estados Unidos passou a ser crime em muitos estados. O prédio cercado e a segurança reforçada não inibiram os manifestantes que protestavam em frente à Suprema Corte em Washington. Nos cartazes, a expressão da indignação: aborto legal salva vidas. Essa não é a minha América. Suprema Corte, vocês têm sangue nas mãos. O presidente Joe Biden disse que a revogação da lei Roe vs. Wade, como ficou conhecida a decisão de 1973, que tornou constitucional o aborto seguro nos Estados Unidos, não será a última palavra sobre o assunto.
Os protestos contra a proibição do aborto legal se espalharam de leste a oeste. Houve manifestações em Nova York, Los Angeles, São Francisco. Uma das maiores foi na Washington Square Park, uma praça em Nova York que tradicionalmente concentra multidões que lutam por direitos. Em St. Louis, no Missouri, a marcha foi modesta. O estado já tinha uma lei local que proibia o aborto, exceto em casos de emergência médica. Republicano e conservador, o Missouri foi o primeiro a fazer valer a decisão da Suprema Corte. No Arizona, a polícia usou bombas de gás para dispersar os manifestantes. A deputada democrata Alexandra Ocasio-Cortez, que se coloca como a voz dos mais jovens e dos latinos, se disse inclusive preocupada com a manutenção de outros direitos, como a união de casais do mesmo sexo. Com maioria conservadora na Suprema Corte, há juristas que temem que a revogação do direito ao aborto legal seja só o começo de uma série de retrocessos. A deputada republicana da Geórgia, Marjorie Taylor Greene, diz que a revogação da lei foi um milagre de Deus. A Suprema Corte jogou nas mãos do legislativo de cada estado americano a prerrogativa de proibir ou não a interrupção da gravidez dentro do seu território. Dos 50 estados, pelo menos 26, os mais conservadores, como a Flórida, onde vivem milhares de brasileiros, já estão com a caneta na mesa. Na outra ponta, estima-se que 22 estados, a maioria no Nordeste e Costa Oeste, como Nova York e Califórnia, preservem o direito ao aborto legal. Alguns deles vão investir em políticas públicas para tornar o procedimento mais acessível e seguro. Esposa de Milton Ribeiro afirma em áudio que ex-ministro da Educação sabia de operação da Polícia Federal. Ele estava, no fundo, ele não queria acreditar, mas ele estava sabendo. Eu falei, para ter rumor da alta coisa, é porque o negócio já estava certo. É isso mesmo, é isso mesmo. Tudo bem, né? Ai, meu Deus. Tribunal de Contas da União retoma a investigação sobre Deltan Dallagnol. Ex-chefe e procuradores da Lava Jato teriam recebido pagamento irregular de diárias e passagens. Acidente com avião de pequeno porte deixa 3 mortos no interior de São Paulo. E nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden sanciona a lei que restringe a compra de armas. Pelo segundo dia, americanos vão às ruas contra a decisão da Suprema Corte, que acabou com o direito ao aborto em todo o país. Olá, muito boa noite para você que nos acompanha. Estamos ao vivo com o Jornal da CNN. A gente já vai direto ao vivo para o Rio de Janeiro, porque um tiroteio agora à noite aconteceu em um shopping do Rio e deixou pelo menos uma pessoa morta. Rafaela Cascardo vem conversar com a gente ao vivo e traz os detalhes sobre isso que aconteceu há pouco, agora à noite. Rafaela, boa noite para você. Quais são as últimas informações? Muriel, um susto enorme. Boa noite para você também, boa noite a todos. E durante esse tiroteio, um segurança acabou morrendo, ele foi baleado e morreu numa tentativa de assalto a uma joalheria de um shopping na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, o Village Mall, um dos shoppings mais luxuosos aqui da cidade. Olá, muito boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro afirma estar preocupado com o cenário político do país. A declaração foi durante a Marcha para Jesus em Balneário Camboriú, Santa Catarina. E você vai ver também. Queda de avião deixa 3 mortos em Salto de Pirapora, no interior de São Paulo. Antes de cair na plantação de eucalipto e ser consumida pelas chamas, a aeronave chegou a atingir os fios de alta tensão de uma rede elétrica. Casal de idosos é morto em apartamento na zona sul do Rio de Janeiro. O namorado do filho das vítimas é o principal suspeito de ter cometido o crime.
Exército russo conquista Severodonetsk e impõe nova derrota à Ucrânia. Você vai conhecer os times mais valiosos do momento na América do Sul. O Palmeiras, bicampeão da Libertadores da América, é um deles. E você vai ver um arraial diferente e animado em hospitais públicos do Recife. É o São Joãozinho dos Doutores da Alegria. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro diz que está preocupado com o atual cenário político do país. Hoje ele participou da Marcha para Jesus em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.